E aí, pessoal, estamos chegando no final do nosso curso, quase no final, né? Então vamos falar sobre filtros hidráulicos, filtros de óleo hidráulico. A gente viu ali no slide anterior, né, sobre que a sujeira é uma coisa terrível, né? Ela está sempre aí contaminando tudo. A gente pode até dizer que uma virulência não deixa de ser também uma sujeira, né? Mas vamos lá, todos os fluidos hidráulicos são contaminados em maior ou menor grau, conforme o ambiente de trabalho do equipamento e suas condições mecânicas, né? Máquinas que trabalham em minas subterrâneas ou em desertos com predominância de ventos poderão ser contaminadas com partículas de poeira, enquanto as que operam em colheitas, cortes de vegetais, serão contaminadas por partícula orgânica, ou seja, aqueles materiaizinhos, poeirinhas, aquela, agora poderão ser vegetais, né? E alguns pequenos insetos também que serão picados aí durante o processo da colheita. Esses materiais associados com a presença de umidade no ar, além de partículas oriundas do desgaste de componentes de máquinas, irão atacar os componentes de polímeros, vedações de cilindros, além de obstruir pequenos orifícios em válvulas e componentes, prejudicando seu funcionamento. Para minimizar esses problemas, é necessário um eficiente programa de filtração para a eliminação de impurezas. A gente consegue ver, muitas vezes a gente vai olhar, a gente vai ver que a análise de óleo, às vezes tu olha pelo brilho do metal, né? Tem um brilho prateado, material leve, tá vendo desgaste de alumínio, né? Um dourado, tem presença de latão ali no meio, né? Ou ligas de bronze, que poderão estar sendo desgastados em algum processo aí, né? A contaminação interfere nos fluidos hidráulicos, ou seja, interfere no sistema, né, no funcionamento dela, porque ele tem quatro funções. Geralmente é questão de prova, né? Quais são as quatro funções dos fluidos hidráulicos, né? Transmitir energia, essa é a principal. Lubrificar as peças internas que estão em movimento, senão a gente usaria água, né? Que é mais barato, tal, mas a água não tem lubricidade, não lubrifica. Transferir calor, onde está todo o processo, o calor vai ficando no óleo. E vedar folgas entre peças em movimentos. E aí vem aqui a função da viscosidade. Se eu tenho folgas muito pequenas, que é um equipamento de alta qualidade, pequenas tolerâncias, posso usar um óleo de menor viscosidade. Não. Já é um equipamento que foi grosseiro ou já tem desgastes, o que eu faço? Boto um óleo de maior viscosidade, certo? E a contaminação acontece pela interferência, né, de peças que se tocam. Vão sendo pequenos grãos, né, e são partículas duras que vão criar desgaste entre os corpos aí que estão em movimento. Tá? A escala micrométrica. Que tamanho é essa sujeira? O micron, ou micra, é igual a 1 milionésimo de 1 metro, ou 1 milésimo de milímetro. Olha lá na régua que tu tem em casa, né? Vou pegar aqui uma escala aqui, ó. Essa escala aqui tem 15 centímetros. Aqui eu tenho 1 centímetro. E duas linhazinhas dessa ali que estão bem pertinho. Opa, vamos ver se dá para pegar para enxergar. Esse vai estar ruim. De cima aqui, ó, é 1 milímetro. Divide isso aí por 1000 e tu vai ter 1 milésimo de milímetro. Um simples grão de sal refinado, aquele que tu bota na comida lá, mede 100 micron. E o diâmetro médio de um cabelo humano mede 70 micron. Só que tem uma coisa, né? O limite da visibilidade humana, nosso olho, ou não o meu já não enxerga nem isso, né? É de 40 micron. Eu devo estar enxergando coisas maiores aí já de 200, 300, 400 micron, vá lá. Isso significa que, embora uma amostra de fluido hidráulico pode parecer limpa, ela não está necessariamente limpa. Muito da contaminação prejudicial no sistema hidráulico está abaixo desses 40 micron. Então não basta tu olhar. Se for olhar ali, foi colocado uma régua ali, mostrando pequenas sujidades, né? Aliás, pequenas, já são coisas grandes, né? Que a gente consegue olhar a olho nu. A gente vê que tem várias cores. Tem preto, um amarelado, um mais brilhante, né? Prateado, outro
mais avermelhado, são os vários materiais que compõem o nosso sistema que foram sendo desgastados, tá? Arrancados e agora fazem parte do circuito. O elemento filtrante a função de um filtro é remover impurezas do fluido hidráulico. Isso é feito forçando o fluxo do fluido a passar por um elemento filtrante que retém a contaminação. Você conhece algum elemento filtrante aí na sua casa? Gosta de passar café? É o famoso saquinho de pano aquele ou é o filtro da Melita? Tem outras marcas, né? Aquele é um elemento filtrante. Próprio o quê? Para segurar o grão do café. Certo? E a gente tem vários tipos de filtragem, né? Dos mais simples, mais barato. Um filtro de sucção, tá? Ele pode ser interno ou externo. Interno ele está lá, a bomba está enfiada dentro do óleo. Lembra lá do reservatório? A bomba está enfiada dentro do óleo. E na sucção da bomba tem um filtro enfiado lá dentro, né? Então, para trocar esse filtro, às vezes é meio complicado, tem que abrir, às vezes remover a bomba lá para conseguir remover o filtro. E outros são externos. Nesse caso aí, a bomba fica acima do sistema, ou tem uma montagem diferente, ela fica ao lado do tanque ou embaixo do tanque, aí tem uma tubulação até a sucção da bomba, até a entrada de óleo da bomba, e no meio eu vou ter um filtro. Só lembrando, né, que eu não posso asfixiar a bomba. Se eu botar um filtro muito eficiente na bomba, o que vai gerar? Lembra lá? Cavitação. É uma restrição. Então são filtros, entre aspas, aí, grosseiros, né? Ele consegue segurar, tem a malha de 74 a 150 microns. Então ele está bem acima da visibilidade humana, vai pegar só as coisas grandes, entre aspas, aí, né? Vantagem, protege a bomba da contaminação dos reservatórios, se tiver alguma coisa lá. E são baratos, né? Não tem uma carcaça, a gente vê que tem carcaças que são mais caras. A desvantagem, difícil manutenção, principalmente aquele que está mergulhado, porque o fluido está quente. Eu vou acabar contaminando o óleo para tirar o filtro, né? Não possui indicador de sujidade e podem bloquear o fluxo de fluido e prejudicar a bomba se não estiverem dimensionados corretamente ou se não conservados adequadamente. Não protegem os elementos do sistema das partículas geradas pela bomba, porque a bomba também sofre desgaste, solta pequenas partículas de metal, né? Ou de vedações, borrachas, polímeros, né? O filtro de sucção externo é mais ou menos a mesma coisa, tá? A malha aqui diz que pode variar, se a gente pega na literatura, às vezes os caras botam um troço meio esquisito, né? Mas ele pode ter um indicador que mostra quando o elemento está sujo. A gente vai ver como é que funciona isso, né? Muito bem, aí tem um filtro de pressão. Esse aqui é o bicho caro, né? Esse é o bicho caro. Por quê? Ele vai trabalhar com a pressão máxima do sistema. Eu vou contar uma historinha rápida. Então, tem a diferença entre o inteligente e o idiota. Tinha um cara, algum tempo atrás, todo o serviço de solda era feito com maçarico oxiacetilênio. Faltava oxigênio no final de semana, não tinha esse serviço que tem hoje, né? Os delivery aí. Então tu pegava aquela garrafa de oxigênio, botava dentro do teu carro, ia até um amigo, juntava as duas garrafas, né? As duas garrafinhas aqui, pá, botava uma tubulação aqui no meio e equalizava a pressão, ou então dizia, olha, bota aí até chegar a 50 bar aí, tá legal, e o cara ia embora. O que o cara fez? O cara pegou um extintor de incêndio, limpou, adaptou ele para carregar, pegou um extintor de dióxido de carbono pequenininho, porque ele precisava pouco oxigênio para algum serviço, tá? E aí chegou o idiota na oficina dele, desculpe estar dizendo isso, né? Mas o cara, cabeça fraca, então, vamos melhorar o termo, tá? Visto, pô, mas o cara usou um extintor para fazer uma garrafa de oxigênio, mas que legal, né? Vou fazer uma também. Aí ele pegou um reservatório, um extintor de água pressurizado, fez a mesma coisa. Quando ele foi botar oxigênio, matou ele, o amigo dele, mais um cara que estava perto. Bom, mas por que isso? Porque a água pressurizada opera com o quê? 10 bar aproximadamente. A garrafa de CO2, que foi o primeiro cara que usou, a pressão nominal daquele extintor de CO2 é de 140 bar. Então ele, se passar um pouquinho ainda, ele aguenta, né? 150, 160, talvez até mais. Mas uma garrafa para 10 bar não vai suportar 100. E é uma explosão catastrófica, como é que se diz, né? Então, por isso o filtro de pressão é mais caro. Ele vai trabalhar com 200 bar,
ele tem que ter mais carcaça, tem que ter mais metal, mais resistência mecânica para suportar essa pressão, por isso ele é mais caro. E olha só, ele já filtra bem menor, né, de 3 a 40 micros. Por que isso? Porque agora eu tenho uma pressão muito grande que eu posso até perder uma certa perda de carga pelo filtro para segurar a sujeira pequena, né? Então ele tem uma carcaça que é cara, porque é alta pressão, e são caros que devem ser reforçados por suportar as altas pressões. Ele é caro. É bom, mas é caro, tá? E na linha de retorno, essa linha de retorno eu posso ter uma filtração também mais fina, porque eu tenho mais ar e trabalho com pressões bem mais baixas, né? Geralmente se dimensiona isso em torno de 10 bar no retorno. Então, não pode ser qualquer latinha também, tá? Ele retém a contaminação dos sistemas antes que ele entre no reservatório. A carcaça do filtro não opera sob pressão plena no sistema, por essa razão é mais barato. O fluido pode ter uma filtragem fina, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através dele, mas não muito. Lembra que o nosso sistema, o nosso cilindro opera por uma pressão diferencial. Se eu estou dando uma contrapressão muito grande no filtro, eu tenho 200, mas no filtro está entrando, está segurando lá 40 bar, eu não tenho mais 200 bar para acionar o meu equipamento, tenho 160. E se a pressão está caindo, verifica o filtro de retorno, vê se ele tem, se não está entupido já, né? Desvantagem, não protege o que está lá dentro, porque só protege o que sai, né? Teoricamente não vai entrar nada, mas se tu for olhar um sistema de filtração, às vezes ele tem todos os filtros, tá? Cada um na sua parte. E aqui tá ruim, vocês não vão conseguir enxergar direito aí, mas isso aqui de novo é um filtro da mania da Parker, tá? Onde ele vai ter os vários filtros, né? Já com corpo filtrante e tudo. Então ele tem um baixa pressão, que é 10 a 13 bar, certo? A vazão dele vai desde 64 litros por minuto até 1.100 litros por minuto. Aí depois vai pegar as médias pressões aí, que são em torno de 60 bar. Aí não considero baixa essa pressão, né? O primeiro seria um de retorno, tá? O segundo aqui é um filtro de linha de baixa pressão. Vazão pode chegar a 400, 500 litros por minuto. Ah, mas se a minha vazão for maior do que o maior filtro que eu tiver no mercado, coloca 2, pronto, 3. Não é problema fazer isso. E finalmente os de alta pressão, que nessa linha aqui vai até 414 bar, né? Para trabalhar em linha aí, que então ele vai ser bem caro esses filtros aí. Mas se eu preciso proteger, né? Fazer o quê? Tá? E ainda por cima eu posso ter a filtragem offline, que a gente até falou alguma coisa lá atrás, né? Recirculação ou filtragem auxiliar. Eu já vi um grande sistema aí com 100 mil litros que operava com essa filtragem offline, tá? É um sistema totalmente independente do sistema hidráulico principal da máquina. Portanto, ele pode trabalhar com a pressão que tu quiser e até com a temperatura que for mais conveniente. Ela é composta por uma bomba, um filtro, o motor elétrico que aciona essa bomba e o sistema de conexão. Esses componentes são instalados fora da linha, com um pequeno subsistema separado das linhas de trabalho ou incluído em um de resfriamento. O fluido é bombeado para fora do reservatório através do filtro e retorna para o reservatório com um ciclo contínuo. Então eu vou diluindo, entre aspas, aí, a sujeira que tem lá dentro. Tem alguma sujeira, estou sempre tirando o óleo contaminado, devolvendo óleo novo, mas só que se mistura com aquele óleo contaminado, né? Isso é um chamado efeito polidor, vai polindo, tá? Para! Você sabe onde fazemos uma filtração parcial em algum fluido? Tá aí, ó. A piscina. A piscina é o que nós temos que filtrar a água, né? Porque tem resíduos, cabelo, alguns pequenos sujeiras, poeira do ar, né? Xixi não segura, tá? Mais resto de tecido da roupa do pessoal. E quando nós fazemos tratamento de água, aquela massa começa a descer, a sujeira, eu tenho que reter isso aí no filtro de areia. Então ele também tem a mesma coisa, é um efeito polidor. Eu pego uma parte da água da piscina, eles pegam de um lado e jogam do outro. Mas eu estou polindo, estou diminuindo a quantidade de sujeira, e essa quantidade de sujeira lá dentro, sujeira entre aspas, né?
da minha piscina vai ser em função da vazão que eu tenho de limpeza e a quantidade de sujeira que entra. Tu começou botando a piscina, aí o vizinho ali do outro lado resolveu fazer uma lavoura, né? Aí começa a passar grade para um lado, grade para o outro e levanta. Pode ser até alguns centenas de metros de distância, mas essa poeira vai acabar dentro da água da tua piscina. Aí eu tenho que limpar isso aí com a filtração parcial, né? Então a filtragem offline, ela tem, você pega esse óleo de retorno, você recircula e tal, e ainda eu posso utilizar isso aí ainda com sistema de centrífugas. Eu trabalhei com centrífuga, é muito legal. Tá? Então aparece aqui, ó. Então o que eu faço? Eu pego, aqueço o meu óleo, ele tem uma temperatura ideal onde eu consigo quebrar a íntima ligação entre as partículas de água. Lembre que o óleo tem contaminação de água e de sujeira. Eu baixo essa viscosidade a um número adequado através da elevação de temperatura e jogo na centrífuga. Vamos olhar o desenhozinho da centrífuga aqui atrás, depois a gente volta, tá? Se você olhar essa figurinha aqui, ó, ela tem um monte de pratos aqui, um monte de pratos cônicos. O pessoal chama isso de chapéu chinês, tá? O líquido entra ali dentro e aqui ele está girando a alta rotação, 7.000 RPM, tá? Até mais. E o que acontece? Está dentro de um contendor, tudo fechado, tudo isso aí girando a alta rotação. Como a densidade da água é maior que o do óleo, da sujeira também é maior que a do óleo, o que acontece? Eu estou mantendo aquele sistema estável, uma entrada e uma saída controlada, e a água vai sendo expulsa lentamente, porque aquele monte de chapéu cria uma série de divisórias, né, que vai levar essa sujeira para o canto ali o cantinho aqui da centrífuga. E tem algumas centrífugas que tem limpeza automática, tá? Isso aí abre por uma fração de segundo e dá um tiro violento descarregando aquela sujeira num tubo grande, né? Esse tubo aqui, número 4, descarga de lamas ali, né? Aquilo ali é para abafar o ruído. Mas dá um susto na gente do cão, tá? Tem centrífugas dessa, eu trabalhei com uma para óleo em torno de 2, 3 mil litros por hora, certo? Então eu pegava um tanque de 2.000 litros e ficava pulindo, ficava circulando o óleo ali dentro, já com a temperatura ajustada e tal. E ficava 6, 7, 8, 10 horas, ou seja, eu tinha... E ele é muito eficiente, remove mesmo toda a sujeira, tá? E eu posso encontrar... Opa, fui para o lado errado. E eu posso encontrar essas centrífugas ali, como está... Parece ele escrito Alfa Laval lá sozinha, né? Então, eu vou montar toda ela. Ou vou comprar um skid, né? Que é o da figura da direita. Ela já vem tudo prontinho para montar. Só preciso fazer as ligações de alimentação e retorno de óleo. Tem algumas entradas de água, e também eu preciso fazer uma selagem com água. Vou botar um pouquinho de água lá dentro, água quente. E já vem com quadro elétrico, tudo pronto para funcionar. Tá? Liga a água, energia elétrica, a linha de esgoto, a linha de circulação de óleo, eu já estou pronto para operar. Bom, mas e o que acontece? O técnico ele pode trabalhar com isso, fazendo a instalação dessas máquinas, é uma instalação especializada isso, tá? E a manutenção, que é mais especializada ainda. Tem 2 ou 3 empresas, parece que no Brasil, que fazem manutenção de centrífugas. Imagina uma massa ali de 200, 300, 400, 500 quilos, né? Pequena, assim, uma bola de praticamente aço inox, com uma cobertura também de aço inox, às vezes de aço carbono revestido, girando a 7.000 RPM. Sabe quanto tempo desliga o motor? Essa máquina, para parar em função dessa inércia toda que ela tem, demora até 15 minutos para parar sem acionar os freios. Se acionar os freios, 7, 8 minutos. Mas as pessoas não gostam muito de acionar freio, porque pode estar afetando o mancal ali embaixo, né? Portanto, para aceleração também é mais demorado. Então tem que ter um motor adequado para isso aí, para aguentar aquela partida lenta. Na partida ele demora para acelerar, tá? É uma instalação mais ou menos complexa, tá? Cheia de instrumentação. Eu preciso ter um aquecedor de óleo para a entrada e às vezes eu tenho que devolver o óleo na temperatura adequada. Então eu tenho que aquecer e depois resfriar, certo? Tem que controlar a temperatura, tem que controlar a vazão, certo? Tem que controlar a pressão do sistema, controlar as lamas. Então ele tem aqui uma lista bastante grande de componentes aí que vocês quiserem pode dar uma lida aí, né?
E se quiserem estudar centrífugas, referência Alfa Laval, tá? Tem muita literatura e vídeos e coisas sobre a centrífuga Alfa Laval, tá? Mas agora indo para os filtros ainda, ele também é muito importante o filtro. Quando é que eu vou saber que o filtro está sujo? No carro da gente, né, quem tem carro sabe que a cada 5.000 quilômetros, dependendo do veículo, tu troca o filtro. Troquei filtro 5.000 quilômetros, agora com 10.000 eu troco óleo e filtro, certo? Mas será que está sujo o filtro? Depende de como é que tu rodou, né? O cara que anda em estrada de asfalto, sem muita poeira, sem muita chuva, velocidade constante, os 5.000 quilômetros dele, o óleo pode ser que esteja impecável. Para o outro lado, o cara trabalha na cidade, arranca e para, arranca e para, arranca e para. Anda 2 quadras, para, o motor esfria, depois ele roda, o motor nem chega a esquentar, para de novo. Rodar 5.000 quilômetros nessa condição é catastrófica para o motor, tá? Então, a gente coloca o que? O filtro ele pode ter uma indicação, como aparece aqui desse ladinho, depois tem uma outra imagem melhor, que diz, olha, tá sujo. Como é que eu sei disso, né? Através aqui do centro de perda de carga. Vamos olhar a primeira figura ali, filtro limpo. Está entrando o óleo vermelho, que seria o óleo sujo, ele passa pelo elemento filtrante e sai azulzinho bonito lá do outro lado, tá? Perda de carga zero. Agora, notem que tem uma espécie de um helicoide aqui no meio, né? Opa, rodou. E esse helicoide ali, aparecem umas molinhas, tá? Então, o que acontece? A sujeira começa a aumentar, a pressão interna da parte suja fica sendo maior que a parte externa e começa a empurrar aquele pistãozinho, tá aqui, ó, vou mostrar aqui no mouse, ó, pistãozinho. E quando ele vai empurrando esse pistão para cima, ele vai fazendo com que aquele indicador vá se movimentando. Esse aqui é um indicador mecânico, deve ter uns eletrônicos muito melhor que isso aí, medindo pressão diferencial, tá? Porque ali a diferença de pressão entre o lado limpo e o sujo é que vai me dizer como é que está o filtro. E finalmente, quando estiver muito sujo, o que ele faz? Ó? Ele desvia o óleo. Por que ele desvia o óleo? Porque se eu não desviar, o filtro poderá explodir, né? Espalhando toda a sujeira que ele reteu na linha e mais os fragmentos do próprio filtro ainda, tá? Hoje já tem sistemas desse aí com alarmes, etc., via qualquer sistema aí, para avisar a central, o computador central, olha, deu sujeira, vai lá e troca, tá? Eu posso ter carros portáteis, para onde eu tenho muitas unidades, então eu tenho um carrinho com mangueiras e tal, e os próprios filtros ali, bomba, levo até a minha central hidráulica, né? A gente já viu lá nas figuras, e aí conecto mangueiras, vejo o filtro adequado para aquele óleo e passo a filtrar o óleo tranquilo. Claro que se eu tiver que trabalhar com outro tipo de óleo, eu tenho que drenar tudo isso aí, tenho que limpar tudo isso aí, às vezes lavar isso aí com água quente ou com detergentes, solventes, secar, remover todo o resíduo de solventes e fazer uma nova filtração. Então, se tu tiver 2 ou 3 tipos de óleo diferentes e muitas centrais, significa que tu vai ter que ter 2 ou 3 carros de filtros portáteis, tá? A centrífuga no tratamento do óleo é extremamente eficiente, tá? Mas a gente não só trata o óleo, a gente usa em laticínio para retirar sujeiras do leite. Em alguns sistemas, em alguns países mais avançados, utiliza até para remover sujidades da água em grandes centrífugas na parte de tratamento de esgoto, né? Então, aquilo que escapou lá, que os sistemas convencionais conseguem pegar, bota em centrífuga. Tem que ter muito dinheiro para fazer isso aí, porque é um equipamento caro, né? Muito caro. Né? Uma centrífuga aí, algum tempo atrás, tá? 50 mil litros por hora de um laticínio custava 1 milhão de euros. Tá? É um pouco mais que uma geladeira, assim, né? Uma geladeira grande, tá? E no nosso dia a dia nós temos vários filtros, a gente já falou do café, né? Mas nós temos o nosso nariz, que é um filtro. Eu, como tenho um desvio de septo, né? Mesmo fui no otorrino, laringologista, e ele colocou uma microcâmara para olhar o meu nariz.
Cara, parece uma floresta, é incrível a quantidade. Não é o espelhinho que aparece aqui. Lá dentro é cheio de pelo, mas tem muito pelo mesmo. Então, quem trabalha em lugar poluído, contaminado, né, tem que aprender a lavar o nariz, né? Ver se não tiver nada, bota um pouco de água com um sprayzinho, no início incomoda um pouco e assopra para fora, que vai ficar muito legal. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Estamos chegando no final da nossa aula 11 aí, fluidos hidráulicos. De novo, é só uma pincelada, que nós temos aí uns 20, 30 minutos. Se alguém precisar de alguma informação, primeira coisa, consulte manuais de grandes fabricantes, tá? Aí de lubrificantes, a gente teria a Mobiloil, né? A própria Lubrax, que é da Petrobras, a Shell, né? Também produz óleo, a Texaco. Então, começar a olhar por esses catálogos aí e procurar falar com os especialistas, os caras que sabem. Trabalhar com óleo é algo relativamente complexo, mas ao mesmo tempo tu pode fazer isso aí com a tua profissão, né? Vender o óleo, trabalhar com óleo, especificar o óleo, dar assistência de óleo, assistência técnica em lubrificação, ou numa grande empresa do seu cara que trabalha com óleo. Eu já fiz isso aí, né? Então, para fechar, a Siderúrgica Rio Grandense tinha uma central de óleo de 100 mil litros. E aí tem algumas coisas, eu vou contar uma historinha rápida aqui, ó. Então a gente tinha muitas centrais, então eu tinha que tratar esse óleo. Mas tinha uma central que era chamada Central do Bloco Morgan, de 100 mil litros. E lubrificava um conjunto laminador enorme, né, com dois motores de 1.500 em tandem, com acionamento de 3.000 HP. Né? E ali entrava o aço quente, em torno de 20 e poucos milímetros, né? E ele tinha que sair do outro lado com 6 milímetros também ainda quente. Isso era chamado gaiola de laminação. De novo é jargão, não tem nada a ver com gaiola de passarinho, uma coisa pesada, cheia de engrenagens e mecanismos e mancais. E essas gaiolas queimavam. O que é queimar? Tinha um desgaste, os rolamentos se estragavam. E mandaram fazer análise desse óleo nos Estados Unidos e tal, e era um óleo caro, muito caro. Aí chamaram o grande especialista. Eu conheci o cara, um holandês de mais de 2 metros de altura, pesava 160, 180 quilos, era extremamente forte. E um dia ele foi lá olhar o equipamento com um kimono japonês, né? Kimono de judô, e o tamanco japonês, né? Que é 2 plataformas de madeira com 2 taquinhos embaixo. Cara, era uma visão assim fantástica. O cara chega lá, dá uma olhada naquele arame passando, tinha uma janelinha, pegou um pedacinho de madeira, enfiou naquela janelinha. Não sei o que ele olhou ali, né? Bom, depois parou o bloco Morgan da laminação 1, ele mandou tirar uma das tampas daqueles tanques, eram 2 tanques de 50 mil litros, ele enfiou o dedo dentro do tanque, deu uma mexida e chupou o óleo. Esse óleo está contaminado, não serve mais para o serviço. Os caras ficam loucos. Mandou para Mobiloil, esse óleo está perfeito. Não, então ele fez um acordo lá. Troca o óleo. Se continuar o problema, a empresa dele ia pagar toda a despesa, tá? De troca de óleo e tal, porque não adiantou nada. Porque a Schliemann Morgan, uma empresa alemã, que o cara era holandês. Mas, se eu tiver certo, vocês vão pagar todas as minhas diárias. Isso aí, há 40 anos atrás, o cara ganhava $1.000 por dia. A empresa cobrava, né? Era uma fortuna que hoje, sei lá, uns 4, 5 mil dólares hoje, né? E 5 vezes 5, 25, sei lá, 25, 30 mil reais por dia para sustentar esse cara. Bom, ok. Mas se ele ganhasse, ele pagar, e tinha que pagar uma festa para ele ainda, a festa que ele quisesse. Tá? Bom, não conseguiram juntar os 100 mil litros de óleo em todo o Brasil, não tinha, que era um óleo específico, muito caro esse óleo. Então eles fizeram, tem que ter nível reservatório, né? Não adianta botar meio tanque, tem que ter nível adequado. Então construíram grandes caixas de aço e botaram dentro aqueles 12 reservatórios, com metal dentro para afundar, né? Ela era parcialmente oca, para dar nível. Então conseguiram 70 mil litros
e as duas caixas de aço equivaliam a 15 mil litros cada uma. Cara, o troço começou a rodar e funcionou. Não estragou. Durante o tempo que eu tive lá, mais alguns anos, nunca mais deu problema de queimar as gaiolas, que era um problema de lubrificação. E aí, é só tecnologia? Ou o conhecimento, a vivência de uma pessoa, a expertise de uma pessoa pode ser preponderante na mudança das coisas, né? Isso foi um marco, assim, para mim fantástico. E a partir desse momento, até antes disso, eu passei a prestar atenção naqueles sábios, às vezes toscos, que a gente encontra dentro da empresa e que pode te ensinar muita, muita, muita coisa. Feito? De novo, força e determinação nós precisamos para viver, e não esqueçam, sejam felizes. Muito obrigado.